Movimento. Entrevista. Olha, nós vamos falar agora sobre a humanização hospitalar em crises epidemiológicas. Nós estamos ao telefone com o Francisco Almeida para conversar com a gente. Boa noite, Francisco. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. O Francisco, ele é tecnólogo em radiologia, com experiência em radiologia veterinária, mestre em tecnologia nuclear, DHC em educação, jornalista, docente da Universidade Paulista, Federal Educacional Limitada e Faculdade de Educação e Ciências em Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, editor-chefe da revista científica Encontro X, e escritor com ênfase em literaturas técnicas de radiologia, veterinária e gestão hospitalar, é membro da Academia Independente de Letras, ocupando a cadeira 59, acadêmico correspondente FEBACLA, ocupando a cadeira 37, embaixador da paz e comendador da Justiça de Paz pela Organização Mundial dos Direitos Humanos. Currículo vasto. Nosso querido Francisco vai falar sobre a humanização hospitalar em crises epidemiológicas. Eu queria que você trouxesse logo, Francisco, a ideia de como funciona a gestão hospitalar. Então, Marcelo, é o seguinte, né? Toda vez que nós falamos de gestão hospitalar, nós temos que entender que cada setor é específico, né? Ou gerencia um ponto do hospital. Sendo assim, quando nós falamos de gestão humanizada, significa que nós temos que ter o respeito do cliente, né? Ou ao cliente, pensando não somente na doença, como também, né, no ser vivo, né? Na pessoa em si. Então, um gestor hospitalar é aquele que não olha somente o processo, né, a doença, e sim o cuidado com o indivíduo que está sendo presente no hospital, né? E aí, em tempos de epidemia, esse cuidado ele redobra, não é isso, Francisco? Perfeito. Quando nós temos epidemias, né, como, por exemplo, a Covid-19, né, o grande problema de tudo isso, né, quando nós trabalhamos na parte de gerir pessoas, é fazer com que o profissional entenda que ele foi treinado, que ele foi capacitado para atuar em qualquer situação dentro do hospital, né? Então, ou seja, quando você tem essa característica de cuidado com sua equipe, você faz com que o medo não exista. O que nós entendemos a nossa obrigação hospitalar é atender o cliente da melhor forma possível e sempre explicando o que está acontecendo, né? Para que o cliente não tenha medo, e sim que ele tenha também um respeito, né, contra qualquer epidemia, né, qualquer doença, para a sua saúde em si. Né? Agora, Francisco, numa época como essa, dessa pandemia, eu acho que você já deve ter escutado várias denúncias, né, de profissionais da saúde, porque não existe equipamento suficiente, pelo menos é o que se fala, não existe equipamento suficiente para todo mundo. É um problemaço, né? Então, esse que é o grande problema também, né? Você ter cuidados com clientes, né? Sem a proteção necessária, que nós chamamos de biossegurança, é um grande problema para nós profissionais, né? Nós temos que atender de forma humanizada, cuidar do cliente para que ele se sinta bem, mas de uma maneira que o profissional também precisa estar protegido, né? Senão não adianta ter o hospital e não ter o profissional para atender, né? E aí você tem muitos mais dados do que nós, mas nós ouvimos falar algumas histórias de, por exemplo, de hospitais que as luvas e as máscaras, principalmente, ela tem um tempo de uso, né? E esses profissionais, eles acabam tendo que passar mais tempo do que o necessário. Como é isso, Francisco? Se você for pensar o seguinte, né? A luva de procedimento, que é aquela luva que protege o profissional, ela também protege o cliente. Então, pelo certo, né, da biossegurança, cada cliente que você for atender, a luva de procedimento deverá ser exclusiva daquele cliente. Não adianta nada você ter 10
pessoas, né, sendo atendidas numa enfermaria, e aquele profissional está com a mesma luva, colocando, né, acesso venoso, né, pondo na veia, de um cliente para o outro, sem a troca desse material de proteção. Tá? Então, se você não tem o material, é um risco não somente para o profissional, como também essa disseminação que pode ocorrer dentro da própria setor hospitalar, né? Então, os materiais EPIs é extremamente importante, né? Francisco, essas situações são problemáticas, como você falou. Em situações normais, os parentes do paciente geralmente estão por ali e se ele vê alguma coisa diferente, eles correm para denunciar, vão para os órgãos necessários, vão para a imprensa. Mas em casos como uma pandemia, em que os apartamentos são isolados, né, as enfermarias são isoladas, de que forma isso vem à tona? Acho que somente pelos próprios profissionais que estão vivendo o dia a dia, né? Que denunciam, né? Perfeito. Quando você tem uma situação, né, que você não tem uma fiscalização correta, seja parte governamental ou não, né, nós temos que entender o seguinte, que tudo o que vem do cuidado ao cliente vem diretamente do cuidado em relação ao profissional. Então, ou seja, se eu tenho no meu pensamento que eu devo proteger aquele cliente, né, em relação aos materiais de biossegurança, não esquecendo, né, do profissional também, e se você não tem esse material para trabalhar, então numa situação dessa, é o próprio, né, profissional que deve alertar sim, a ponto de dizer, eu não tenho como trabalhar porque eu não tenho as proteções necessárias para tal, tá? Então, isso não é nenhuma denúncia, né? Isso é uma exigência profissional mesmo de trabalho. Então, é sempre importante o profissional não ficar quieto, tá? E falar, sim, cobrar a gestão, não somente a gestão do hospital, como a gestão municipal, estadual, enfim, exigindo que tenha material de suporte para os seus profissionais, né? Francisco, como você viu o anúncio por parte do governo federal da chegada e já distribuição desses 500 mil testes rápidos, e aí a recomendação é que há uma preferência, né, para os profissionais da saúde. Como é que você vê esse número? Ainda é insuficiente? Então, se você for pensar pela população brasileira, né, é um número, sim, baixo. Só que aí eu penso de uma forma um pouco mais além. Eu posso ter 500 mil, 1 milhão de testes, mas eu não tenho o local que vai fazer a leitura e eu não tenho profissionais, o número suficiente para isso. Então, o que acontece? Eu posso fazer vários testes, mas a leitura irá demorar para sair o resultado. Que é isso que está acontecendo também, né? Sim. Você tem 10 mil testes esperando ainda para ser feito o resultado, sendo que outros estão vindo, ou seja, tem uma fila que não tem fim. Então, pensando em gestão também, o número de profissionais e locais para fazer essas leituras também precisa aumentar. Senão não adianta trazer teste, mas não tem quem lê. Ou seja, a fila vai continuar, entendeu? Francisco, desde o início de toda essa história que a gente vem acompanhando, que começa na China e entra na Itália, na Europa, a Alemanha vem sendo um dos países mais elogiados pelo seu tratamento com a saúde. Questão dos leitos, né, questão de respiradores, dos testes rápidos também. E aí, trazendo para o nosso caso, a gente sabe do caos que é a nossa saúde, vão ficar muitas lições para nós e mais adiante, será que aprenderemos com as lições que vão ficar, Francisco? Eu defendo muito, né? Eu tenho uma particularidade nesses 15 anos de professor, né? Eu defendo muito a situação do Sistema Único de Saúde, né? Eu sei que tem deficiências financeiras, sim, eu sei que tem deficiências profissionais, mas eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito nesse atendimento, tá? Eu penso também na área de pesquisa, tá? Então, por ser pesquisador, por ser mestre, estou indo para o doutorado agora. Sim. Então, quando você tem uma lei federal
que não visa, né, o entendimento científico como algo importante, então eu posso dizer que esse aprendizado que nós estamos tendo pode ser, sim, uma visão diferente, né, posterior a toda essa crise epidemiológica. Porque comparar, né, com países como países europeus, enfim, Alemanha, Japão, enfim, sim, nós temos que entender que a característica desses países, né, eles têm uma outra visão ligada à ciência também. Então, eu acho que, acima de tudo, né, o Brasil ele tem que começar a enxergar que a ciência, né, pesquisa, vai sempre além de qualquer ensinamento, e essas crises, né, como o que está acontecendo hoje, né, eu acho que vem de encontro a esse entendimento de que se você tem um país que pesquisa, um país que tem ciência, você consegue ter muito controle de diversos assuntos, né, não somente com o coronavírus. Né? Aliás, professor Francisco, nós sempre gostamos de ressaltar, de elogiar aqueles que, nesse instante em que o país, uma grande parte do país, está em casa, está vivendo esse distanciamento social, tem muita gente pesquisando, tem muita gente estudando, tem muita gente mexendo com a cabeça, procurando atingir a solução para esse caso, né, professor? Perfeito. Por exemplo, eu fico em casa, né, mas eu tenho atualmente em torno de 200 a 300 alunos de universidades, né, diferentes, que eu ministro aula, né, de forma virtual, sim, mostrando o entendimento de pesquisar, fazendo com que os indivíduos acabem aprendendo como isso é feito, né, para que, obviamente, né, a gente tenha uma melhoria, uma evolução, e esse é o foco, né, não parar de estudar, ter uma ciência forte e assim por diante. Professor Francisco Almeida, muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Muito sucesso aí na sua carreira. Obrigado, um abraço, Francisco. Obrigado você, Marcelo. Obrigado aos ouvintes. Estou sempre à disposição de vocês. Maravilha. Conversamos com o professor universitário, tecnólogo em radiologia, mestre em tecnologia nuclear e o currículo amplo que falamos aqui no início, né? Dá umas 3 páginas aqui do Francisco Almeida, que trouxe muitas considerações importantes para a gente nessa questão de gestão hospitalar.